No vídeo de hoje nós vamos falar de um algoritmo que todo programador, toda programadora deveria saber, que é o algoritmo de ordenação. Awesome. Bom, Lucas, mas eu já faço ordenação no JavaScript, é só tu botar array.sort. Sim, eu sei, no dia a dia a gente vai usar um ponto sort num array. A grande maioria das linguagens vão ordenar o array para nós, mas é muito importante como programador tu entender como que a ordenação de um array funciona. E é algo que, assim, se tu nunca estudou, se tu nunca tentou resolver um problema que tu precisa ordenar uma série de números sem utilizar algo pronto como um ponto sort no JavaScript, é algo que nos deixa assim fritando a cabeça. É algo que exige de fato estudo, porque muita gente já estudou isso e já achou uma solução há décadas atrás. Para pensar aí. Se eu te dou um array que tem os números 3, 5, 7, 10 e 1, como é que tu ordenaria eles? Eu vi vários memes na internet da galera tentando ordenar fazendo if. Deixa eu até mostrar pra vocês, é bem engraçado. E é uma solução bem possível e simples de ordenar 3 números. Então, praticamente, tu faz um monte de if comparando os números, mas olha quantas linhas de código tu tem que fazer. E, obviamente, só funciona se tu tiver que ordenar 3 números. Se tu tivesse que ordenar 4, 5 números, else if não vão te ajudar. Então, Lucas, como a gente pode estudar algoritmos de ordenação? Primeiro, uma das coisas que vocês podem fazer é buscar no Google qual algoritmo de ordenação a linguagem que vocês trabalham utiliza e implementa. E eu coloquei no Google aqui JavaScript Sort Algorithm para ver qual algoritmo o JavaScript usa para ordenar. E aqui eles falam que uma das coisas que o Mozilla faz é o Merge Sort. Então, o Merge Sort é um tipo de algoritmo de ordenação. E o Chrome V8, ele utiliza Quicksort, Insertion Sort para pequenos arrays. No vídeo de hoje, a gente vai estar vendo um dos algoritmos que o Chrome faz para ordenar um array, que é o Quicksort. O Quicksort, ele adota uma estratégia de dividir para conquistar. Ele é bem simples e, basicamente, ele consiste em 3 passos. Primeiro, tu tem que escolher um dos itens do teu array, um dos números do teu array, e definir esse item como sendo um pivô. Ele vai ser a referência para vocês fazerem a divisão. A segunda parte, então, é justamente particionar, é justamente dividir, né? Dividir para conquistar. Tu divide o array em itens que são menores que o teu pivô e itens que são maiores que o teu pivô. E depois tu faz a mesma coisa nesses sub-arrays. Tu entra em cada um desses 2 arrays de menores que o pivô e maiores que o pivô e define um novo pivô para esse sub-array e faz a divisão novamente. Vai dividindo, dividindo, dividindo até que tu não tenha nenhum item. Depois é só montar todos os sub-arrays com o pivô original no meio e vocês vão ter o array de vocês ordenados. Aqui o Google deve ter várias imagens, então vamos ver aqui, Quicksort. É muito mais fácil a gente entender com imagem, eu já falei para vocês, muitas vezes a gente tem que desenhar a solução. Nesse caso, como é uma solução já bem conhecida, a gente não precisa desenhar nós mesmos, vamos pegar uma imagem bem mais bonitinha, até porque eu sou péssimo desenhando. Então essa imagem aqui, uma das fontes mais confiáveis aí da internet, que é justamente o Wikipedia. Vamos abrir o Wikipedia aqui e vamos ver como é que está a imagem deles. Essa imagem aqui. Então, faz de conta que a gente desenhou, como eu falei, a solução do Quicksort. Vocês podem fazer num papel, sempre desenhar com caneta, lápis aí, ou achar algum software para desenhar a solução de vocês, um quadro branco. Aqui, como a implementação ela já é bem conhecida e tem no Wikipedia, tem no Google Images lá, várias implementações do Quicksort desenhadas, eu vou seguir a do Wikipedia. Isso é algo que qualquer um de vocês poderia fazer em casa para outros algoritmos também. Mas o importante é a gente conseguir ler a imagem e entender o que o desenho da imagem está querendo nos dizer. Então, se vocês forem ver a imagem aqui, vocês podem ver que a gente faz, né, a ordenação de um elemento comparando com o pivô. Se o elemento que está sendo comparado com o pivô for maior que o pivô ele se desloca para a esquerda. Então, o 4 que estava aqui, ó, ele se desloca para cá. E o elemento que estava sendo comparado com ele vai à direita do 4. E o elemento que estava no lugar onde o pivô se deslocou vai para o lugar do que estava sendo comparado, tá bom? Então, se o 7 aqui no caso é maior que o pivô anda para a esquerda, o elemento que estava à esquerda do pivô vai para o lugar do 7 e o 7 vem para a direita do pivô, resultando nesse array aqui. E a gente vai fazer isso até isso aqui, até o pivô estar já na sua posição final. Aqui no caso, 4 já está na sua posição final. A partir daqui, o que a gente precisa fazer é dividir para conquistar, né? Pegar todo o array que sobrou à esquerda do pivô,
que são números menores que o pivô, e ordenar esses números, e a mesma coisa para os números que estão à direita do pivô, que são os números maiores que o pivô, e ordenar esse outro array. Então a gente vai ter um array à esquerda e um array à direita do pivô, e aqui a gente vai aplicar recursividade então, para ordenar, porque basicamente a lógica de ordenação é a mesma que a gente vai ter usado aqui no início. E para ordenar também a parte maior do pivô, a gente também vai utilizar a mesma função de recursividade, tá bom? O que eu quero testar aqui é implementar sem recursividade até esse momento aqui, até a gente achar a posição final do primeiro pivô. Então, para isso, aqui eu escrevi um teste unitário, tá, do nosso array, igual ao array original, e o array final, que é o resultante, né, o resultado. Só que antes, na verdade, de chegar nesse array, eu estava pensando no seguinte. A gente, vou digitar aqui, a gente faz então como se o array esperado fosse esse aqui, só para a gente tentar chegar nessa solução antes de implementar a recursividade, tá bom? Então vamos comentar aqui, depois a gente descomenta, e vamos tentar implementar sem recursividade por enquanto, só aqui dentro do quicksort dessa função que eu criei, a ordenação desse array inicial aqui até esse momento onde o pivô inicial está na sua posição final e a gente tem os elementos ainda não ordenados por completo, mas dividido entre menores e maiores do que o pivô, tá bom? E depois a gente coloca a recursividade, só para, sei lá, ficar mais fácil aqui. Então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou passando para essa função quicksort o array, o index inicial e o index final, porque basicamente a gente precisa saber aonde que a gente vai começar a analisar. A gente vai começar a analisar do zero aqui, e o pivô vai ser o último elemento do array. Então, basicamente eu estou dizendo da onde até onde a gente está lendo o nosso array. Do início ao fim, nesse caso aqui, quando a gente chegar no subarrays, isso vai mudar, né? Então a gente sabe que a gente tem um pivot index, que na verdade vai ser o toIndex aqui, que vai ser até onde a gente vai estar lendo o array. Na primeira interação, quando a gente ainda não estiver na recursão, vai ser simplesmente até o último elemento do array. Então esse vai ser o nosso pivô, o último elemento. E a gente tem também o index do elemento que a gente vai comparar com o pivô, que vai ser o fromIndex. A gente vai começar comparando o elemento 0 com o pivô. Então aqui, por enquanto, é 0, e aqui, por enquanto, é a última posição do nosso array, tá bom? Depois disso, o que a gente precisa fazer é um while. A gente tem que fazer um while aqui, enquanto o index que a gente quer comparar for menor do que o pivô. E como que eu sei que a gente tem que fazer isso? Porque eu vi aqui que a última interação é entre o elemento, esse aqui seria o element index, e o pivot index. Então, enquanto o element index for menor do que o pivô, for um número antes, a gente continua tentando ordenar, né? Se a gente já sabe aqui até onde a gente tem que tentar ordenar esse array, quando que a gente tem que parar, né? Quando o element index for menor do que o pivô, né? Enquanto for menor que o pivô, a gente ordena. Quando ele for igual ou maior, a gente tem que ter parado, tá bom? Não faz sentido a gente comparar os elementos que estão à direita do nosso pivô, porque a gente sabe que o nosso pivô começou na última posição, e a gente sabe que a gente só está trocando de lugar quando um elemento é maior do que o pivô. Então não tem sentido a gente aqui comparar os que estão à direita do pivô ainda. Bom, então sabendo aqui então até quanto a gente tem que ficar iterando, né? A gente, nesse caso aqui, esse while ele vai ir de 0, vai começar em 0 e vai se deslocando à direita aqui, né? Vai para o 7, 5, 9, vai vir para cá, vai se deslocar até que ele se encontre com o pivô, e aí a gente para o while, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o elemento é maior, se o elemento que a gente quer comparar é maior do que o pivô. Se o elemento for maior do que o pivô, nesse caso aqui, por exemplo, o 7 é maior do que o pivô, certo? É maior do que o 4. Se isso é verdade, a primeira coisa que a gente faz é trocar o 4 de posição com o item que está antes dele. Então vamos só fazer uma documentação, só um comentário aqui. Pivot with previous item. E depois de fazer isso, a gente vai swap previous item with element. Então a gente troca o 4, o pivô, né? Vai para a posição que estava o elemento antes dele. Então, toda vez que o elemento que a gente quer comparar, no caso aqui o 7, for maior do que o pivô se desloca para a esquerda
e o elemento que estava sendo comparado é substituído com o elemento que estava antes do pivô. Nesse caso aqui, o 5, vocês podem ver que trocou de lugar com 7. Então a gente tem que escrever essas linhas de código aqui ainda. Mas antes de escrever essas linhas de código, vamos só decrementar e incrementar os ponteiros que a gente precisa incrementar e decrementar. Então aqui o pivô index ele vai receber menos menos, né? Porque agora o pivô index não é mais a última posição do array, é a penúltima. E do contrário, se o elemento que a gente estava comparando não for maior do que o nosso pivô, a gente tem que andar o ponteiro da esquerda do elemento para a direita. Por exemplo, nessa primeira vez aqui, o 3, que era a posição 0, não é maior do que o 4. Então, o que aconteceu? O pivô se manteve, né, na última posição, o pivô não andou para a esquerda. Vocês podem ver aqui que o pivô ainda é o 4 na última posição, mas o elemento index passou do 3 para o 7. Então, o elemento index andou 1 para a direita. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Tá, agora a gente já está movendo os ponteiros. Vamos ver o que mais a gente tem que implementar. Para trocar o lugar, então, do pivô, né, com o item que está antes dele, é bem fácil. Tem uma função swap aqui que a gente já usou em outros algoritmos aqui do quadro evoluindo, que é bem simples. Eu posso explicar aqui para vocês. A gente passa o array, as duas posições que a gente quer inverter. Uma das posições a gente guarda numa variável temporária aqui, né? A gente troca a posição do B para o lugar do A, e o A está lá na temporária, a gente coloca ela na posição B. Então, basicamente, essas três linhas estão invertendo de posição os dois elementos dentro de um array. Bem simples, tá? Então, aqui, vamos inverter o pivô, tá? Com o item que está antes dele. Então, o pivô menos 1. Então, praticamente, o que a gente está fazendo aqui é invertendo o pivô com o seu elemento que está antes dele, como aqui no desenho, o 4 trocando de lugar com 5, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Depois disso, a gente tem que trocar, então, o elemento que está antes do pivô com o elemento que está sendo comparado. Primeira coisa que a gente tem que verificar se o elemento... Bom, na verdade, aqui é só o elemento index trocando de lugar com o pivô index. Tá? Porque a gente não decrementou o pivô ainda, então o pivô ainda continua sendo a última posição do array aqui nesse caso, né? Então, a gente simplesmente vai trocar a posição do pivô com 7, porque aqui, na verdade, vai estar o 5, né? Então, o 4 vem para cá para o lugar do 5, o 5 vai estar aqui, e a gente troca o 7 com o 5. E depois disso, a gente anda o ponteiro do pivô para a esquerda, tá? Então, basicamente, troca o pivô de lugar com o item que está antes dele e troca o elemento que tu está comparando com o item que estava antes do pivô. E aí tu fez essa primeira ordenação. Mas tem uma pegadinha aqui, porque isso aqui só pode acontecer até que isso seja verdade, tá? Vocês não precisam fazer essa parte aqui na última interação. Podem ver que aqui, ó, na última interação, quando o pivô está quase se encontrando com o elemento a ser comparado, ou seja, o elemento que está sendo comparado é só uma vez menor do que o index do pivô. Quando isso acontece, a gente só precisa trocar, na verdade, o pivô com o elemento que está antes dele. A gente não precisa fazer essa outra troca aqui. Então, isso aqui é bem simples fazer, que a gente vai verificar se o elemento index mais 1 ainda é menor do que o pivô index. Se ainda for menor, a gente faz a troca. Se não for menor, a gente não faz a troca. Tá bom? Então, isso aqui já deve nos dar esse último array. Vamos rodar só para ver. Não é de 0, né? É to. Um typo aqui. Então, o pivô, ele vai até a posição final, né? E depois o elemento aqui começa em 0. Esqueci. Vamos rodar aqui o teste só para ver se vai rolar. Green rolou, então a gente conseguiu ordenar esse nosso array até essa parte. E agora vem a parte que fica um pouco mais complexo, porque a gente tem que fazer recursividade, tá? Então agora a gente já está aqui tentando ordenar para o resultado final. A gente vamos tentar já ordenar aqui, que é para a última posição, último array ali, né? Que é esse aqui final. Tudo ordenadinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, para isso, então, agora a gente tem que saber como dividir o nosso array em dois, em elementos menores que o pivô e elementos maiores que o pivô, que estão à esquerda e os que estão à direita do nosso pivô.
Então isso a gente faz depois aqui, né? Depois dessa primeira interação. Praticamente aqui o que a gente vai fazer, então, vamos definir um left array, o left array from index. Então o array à esquerda, que é o array de menores do pivô, ele vai começar da posição 0, que é o 3, né? Então esse array pequenininho aqui, ele vai começar do 0 e ele vai ir até left array to index, então ele vai ir até, né, pivô menos 1, então ele vai ir até o 2, né? Então basicamente aqui a gente está falando que o array menor, ele vai de 0 até o 2, né? Até um número antes do pivô na posição final já dele. Bom, depois disso a gente precisa verificar então se o pivô, se o array à esquerda do pivô, ele já está 100% ordenado, e a gente sabe se ele está 100% ordenado se o nosso index final do array for maior do que 1, né? Então, o que isso quer dizer? Se o nosso index final aqui do elemento, né, ele for, se o pivô, no caso aqui, ele for maior do que 1, a gente sabe que a gente já chegou no fim, a gente já fez todas as ordenações aqui, a gente não precisa continuar fazendo. Então, se o item à esquerda, que a gente só, no caso, not sorted, né? Porque a gente quer saber quando a gente continua fazendo. Então, enquanto o array à esquerda do pivô não está feito o sort, a gente vai fazer o sort dos elementos que estão à esquerda do pivô, que são os elementos menores. Então, aqui, quick sort, passando o array, o left array from index, left array to index. Então aqui, from 0 até 3, por que 3? Porque posição aqui no caso 0, 1, 2, na verdade de 0 a 2, né? 0, 1, 2, que são esses 3 elementos que são menores que o pivô. A gente tem que ordenar esses 3 elementos. Então aqui a gente vai estar ordenando a esquerda do nosso pivô. Esse quicksort aqui é recursividade, vocês podem ver que o próprio Android Studio aqui colocou esse ícone aqui de recursividade, igual a gente comentou no último vídeo aqui que eu explico sobre recursividade. E agora, basicamente, o que a gente precisa fazer é ordenar o array que está à direita do nosso pivô também, aqui dos números maiores. Então, vamos chamar de right array from index, do index, no caso aqui, que é o pivô, mais 1. Então, a gente vai começar esse array do nosso pivô à direita dele, mais 1. E a gente vai continuar iterando até o index final, até a última posição do array. Então, se vocês forem ver, o array menor, ele vai do 0 até um elemento antes do pivô, e o array maior, obviamente, ele vai de um elemento depois do pivô até a última posição do array. Então, praticamente, a gente está dividindo o array aqui. Bom, agora a gente precisa verificar se o array à direita do nosso pivô is right pivot array not sorted. Então, a gente tem que verificar se o array que está à direita do nosso pivô ainda não está 100% ordenado, e a gente faz isso verificando simplesmente se a posição, né, do from do nosso array é menor do que o to index. Sempre lembrando, então, que os ponteiros eles nunca podem se cruzar, né? Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui nesses dois ifs aqui, tanto para o array maior, tanto para o array menor, tá? Então, se não está sorteado, a gente vai... sorteado. A gente não está ordenado, a gente vai ordenar os elementos do array maior. Quick sort array, da posição, que é um item depois do pivô, até a posição, que é a última posição do array. Pronto, a gente fez a recursividade, e então essas funções aqui, essa parte aqui do código vai fazer a recursividade do array menor à esquerda do pivô e dos arrays menores da direita do pivô, e esse subarray aqui à direita, ele também vai se dividir em esquerda e direita de novo. Então toda essa recursividade aqui vai ser tratada nessas linhas de código, tá bom? Vamos rodar e ver se funciona. Tomara que sim. É para funcionar. Vamos lá. Funcionou. Bem simples, na verdade, seguir a imagem. O mais importante aqui, não sei se vocês viram, é ler a imagem, entender as setas e documentar, comentar no código o que cada seta está fazendo e depois implementar. Se tu manter a calma, se tu saber isolar o que está acontecendo na imagem, por exemplo, até onde eu tenho que fazer o swap,
né? Até onde o meu pivô ele anda da direita para a esquerda e quando que ele só anda a última vez. Quando que eu preciso dividir, então, o meu array de elementos à esquerda do pivô e à direita do pivô. E esse é o momento da recursividade. E quando que eu tenho que parar de fazer recursividade, no caso, não deixar os ponteiros iniciais e finais se cruzarem. E aí, no fim, tu vai ter o teu array ordenado. Deixa eu expandir aqui a tela do Wikipedia para explicar para vocês a complexidade desse algoritmo de quicksort, tá? Então, a complexidade aqui no worst case scenario vai ser big O da n na 2 ao quadrado. O best case performance, que é o que vocês podem falar, né, com partição simples, vai ser O de n log de n. O n de log de n, ele é melhor do que o n ao quadrado, mas ele é pior do que o na n. Então, tu consegue atingir o na n com outras estratégias aqui, né? Então, tem várias estratégias de, tipo, como escolher o teu pivô. E tem várias maneiras de fazer a escolha do pivô. Tem também paralelização. Porque o fato de a gente fazer recursividade, trabalhar com subarrays e dividir a ordenação dos menores e dos maiores que o pivô inicial, o fato disso ser possível também permite que tu trabalhe com múltiplas tasks, múltiplas threads, né? A complexidade de espaço aqui é igual, a gente não precisou alocar nenhum outra estrutura de dados, mas a complexidade de tempo ela vai variar do approach de como tu escolher. Em média, para fazer uma implementação igual a gente fez, a complexidade de tempo vai ser big O de n log de n. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero aprender outros algoritmos de sort. Eu sei que o bubble sort é legal, o merge sort é legal de aprender. E são algoritmos que eu já fiz muito tempo atrás, eu não me lembro como se faz, então eu vou ter que aprender como fazer e eu vou documentar isso aqui com vocês. E eu espero que vocês entendam também que esse tipo de algoritmos vocês não devem implementar manualmente no projeto de vocês, tá? Não reinventem a roda, é importante saber como funciona o ponto sort aí, né? Lá no JavaScript, no Python, quando tu faz um ponto sort e ele ordena magicamente para ti, é importante saber o que a tua linguagem está utilizando de algoritmos. Cada linguagem pode optar por um algoritmo. Eles identificam se o teu array é pequeno, se é grande, e eles rodam diferentes algoritmos dependendo do teu array para chegar na melhor performance, tá bom? Então, por isso que não se deve escrever do zero no teu projeto em produção aí um algoritmo de ordenação, porque provavelmente a tua linguagem vai te propor o melhor algoritmo. A não ser um caso bem específico, digamos que seja um caso onde tu sempre tem que ordenar 3 elementos. Sempre, é só 3, sempre 3 elementos. Aí talvez if else seja até melhor para ti, se for esse o caso, se tu sabe que para sempre vai ser sempre 3 elementos. Mas no mais eu usaria sempre um ponto sort aí, não precisa implementar o quicksort na mão, é importante saber. Em entrevista de emprego os caras, né, eles vão te perguntar, então é importante saber. Não esquece, pessoal, eu queria pedir um favorzão para vocês. Se vocês puderem recomendar, só dar um depoimento, na verdade, do que vocês estão achando do quadro Evoluindo aqui do canal, se vale a pena o investimento de vocês, comenta aqui nesse vídeo e eu gostaria de usar esse comentário de vocês para divulgar o meu trabalho. Então, muito obrigado pelo todo o suporte que vocês já me dão. Se vocês querem deixar um depoimento que eu possa usar publicamente depois, fico muito agradecido se vocês deixarem aqui como comentários. Tá bom? Ou compartilhar no story de vocês e me marcar, e aí eu faço recompartilhamento. Tá bom? Certo? Te vejo no vídeo de amanhã então. Um forte abraço.